Olá pessoal aí do terceiro ano do Francisco Escobar. Meu nome é Lucas e eu sou um dos residentes pedagógicos que trabalha com a professora Jennifer. Minha dupla, o Rodrigo e eu elaboramos uma videoaula de introdução a alguns conteúdos da geologia geral e da geologia do Brasil. Então vamos começar. Bom, primeiramente devemos falar dos objetivos de nossa aula. Os objetivos de nossa aula estão centrados, sobretudo, em revisar os conteúdos de Geologia e Geografia Física do primeiro ano do ensino médio, compreender conceitos básicos da geologia e oferecer bases para desenvolver o pensamento geográfico para a compreensão de assuntos da geografia física de complexidade crescente. Então, sintetizando isso, nosso objetivo principal é construir uma base conceitual e teórica com vocês para que vocês possam utilizá-la para analisar questões do Enem e outros vestibulares. Essa base teórica vai ser fundamental para vocês conseguirem entender assuntos de geologia e geografia física de uma complexidade um pouco maior. Bom, primeiramente devemos iniciar nossa videoaula entendendo como é a Terra por dentro. A Terra é composta por camadas. A sua camada mais interna é denominada núcleo. Ela é composta basicamente por níquel e ferro. Esses são elementos pesados que, com o processo de formação da Terra e com o passar dos milhões de anos, eles afundaram em direção ao centro e formaram um núcleo. O manto é formado pelo magma, que tem consistência pastosa, e a nossa camada mais externa, onde está toda a vida do planeta, é denominada crosta terrestre, que é a das camadas, ela é a mais estreita e se assemelha, é como se fosse a casca de uma maçã. Ela é fina igual uma casca de maçã, mas ela não é homogênea igual uma, ela é toda fragmentada. E os grandes fragmentos de crosta terrestre são denominados placas tectônicas. Bom, o que são as placas tectônicas? As placas tectônicas formam um grande quebra-cabeça na crosta terrestre, na superfície do planeta. São grandes blocos da superfície terrestre que se formaram com o processo de resfriamento do planeta durante a sua consolidação. Esses blocos são grandes o suficientes para abarcarem continentes inteiros, mas não são homogêneos, podendo apresentar grandes falhas. Um exemplo de grande falha existente numa placa tectônica é uma falha que corta o continente africano, denominada Rift Valley, ou Vale da Falha. Bom, o Rift Valley é uma falha que daqui a alguns milhões de anos vai separar o continente africano em duas porções e vai abrir um oceano entre eles. Bom, como as placas se movem? As placas são gigantescas e entender a forma como elas se movimentam é bastante importante. Elas se movimentam por um princípio físico bastante simples, que é do movimento de convecção. Ele ocorre no manto. O magma de maior temperatura e menor densidade sobe em direção à superfície, se resfria porque ele está mais próximo da superfície e ele adquire maior densidade por estar com uma temperatura menor. Então ele afunda em direção ao centro do planeta e é novamente aquecido, diminuindo sua densidade e voltando em direção à superfície. Esse ciclo vai se repetir e é um ciclo bastante lento que vai movimentar as placas tectônicas a uma média de 3 ou 7 centímetros por ano. Bom, as placas se movimentam e a gente dá nomes a esses tipos de movimentos. O movimento transformante também pode ser chamado de zona de conservação porque ele não cria e nem destrói a litosfera. No movimento transformante, uma placa desliza paralelamente sobre a outra. E um exemplo bastante importante de movimento transformante é a falha de San Andreas nos Estados Unidos. E esse tipo de limite transformante, onde ocorre movimento transformante, pode causar grandes terremotos. O outro movimento é um movimento divergente, que pode ser chamado também de construtivo. Nesses limites, a litosfera é criada porque quando uma placa se separa da outra, normalmente costuma haver liberação de magma do manto e esse magma se resfria, criando crosta terrestre. É um movimento onde duas placas estão se divergindo uma outra indo em direções opostas. E um exemplo disso é
é a cordilheira que se forma no fundo do Oceano Atlântico, chamada de Cordilheira Mesoatlântica, que se forma com o separamento da placa sul-americana e africana e da placa euroasiática e norte-americana. O movimento convergente, ele é um dos movimentos mais importantes para a gente entender os terremotos. Como o próprio nome já diz, nesse movimento duas placas se chocam uma contra as outras e uma delas acaba por mergulhar por debaixo da outra, sendo absorvida no manto. O choque entre as placas pode gerar profundas fossas marinhas, como é o exemplo da Fossa das Marianas, que fica localizado perto das Filipinas, ou grandes cordilheiras, como o Himalaia, que se localiza no continente asiático. Os limites convergentes constituem os lugares com as maiores atividades sísmicas do planeta. No caso aqui, um exemplo disso é o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma grande área de limite convergente entre grandes placas tectônicas. E essa área é uma das áreas mais ativas tectonicamente do planeta, havendo vulcões ativos e terremotos constantemente. Os maiores terremotos que ocorreram no mundo ocorreram lá. O terremoto no Chile, que ocorreu na década de 60, que teve 9,6 graus na escala Richter. E o terremoto que ocorreu no Japão na década passada, em 2011, que teve 9 graus na escala Richter. São terremotos muito fortes e que geralmente podem ocorrer nos limites convergentes entre placas, sobretudo em regiões como o Círculo de Fogo do Pacífico. Bom, já que a gente entende que a crosta terrestre é separada em placas tectônicas e que elas se movem através do movimento de convecção, vamos entender um pouco sobre o que foi a Pangeia e o que é a teoria da deriva continental. Bom, há cerca de 240 milhões de anos, todas as massas continentais do planeta estavam unidas num único supercontinente, denominado Pangeia. E com o passar dos milhões de anos, as placas estavam se movendo e o continente foi se separando. A porção norte se separou e foi denominada Laurásia, enquanto a porção sul é denominada Gondwana. Mas com o passar dos milhões de anos, os continentes foram adquirindo a forma que tem hoje, até serem a configuração que a gente conhece hoje, em América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Bom, mas o que foi a teoria da deriva continental? Bom, a teoria da deriva continental foi proposta pelo geofísico Alfred Wegener, no começo do século passado, no século XX. Ele propunha que no passado distante as massas continentais estavam unidas e um dia se separaram. A teoria foi sustentada por rochas de composição e idades semelhantes encontradas em continentes diferentes, além de fósseis de um mesmo animal ou vegetal encontrados em continentes diferentes. Então, pensem, essa proposta é uma proposta recente, lá do início do século passado, e que ainda não se sabia como funcionava a dinâmica interna da Terra, o movimento de convecção, não se sabia que a crosta terrestre era fragmentada em placas tectônicas. Então, Alfred Wegener teve essa sacada. Pô, eu encontrei o mesmo fóssil de animal num continente e em outro continente separados por um oceano imenso entre eles. O mesmo animal separados por um oceano imenso. A mesma planta separada por um oceano imenso. Rochas de composição e idades semelhantes separadas por um oceano. Então, talvez esses continentes estivessem unidos um dia. Mas as provas que o Alfred Wegener coletou não eram suficientes para sustentar essa teoria, e ela foi rechaçada na época. Algumas décadas depois, já em meados do século XX, com os avanços tecnológicos que tivemos durante o período das guerras, a Segunda Guerra Mundial, que trouxe o uso de sonares, pôde-se entender melhor como que era a superfície terrestre. Então, com a tecnologia dos sonares, realizou-se a sondagem do assoalho oceânico. Daí perceberam que existiam grandes blocos de crosta terrestre, as placas tectônicas. E também em meados meados do século XX, entendeu-se como funcionava a dinâmica interna do planeta e que o movimento de convecção poderia sim movimentar as placas tectônicas e, consequentemente, movimentar os continentes. Então, apenas depois da morte do Alfred Wegener que a sua teoria pode ser comprovada
E ela é um fato científico hoje. A gente realmente sabe que os continentes se movem, estão se movendo, e que no passado distante eles estiveram juntos, como vocês podem ver nessa animação aqui. Bom, a gente já entendeu como funcionava a dinâmica, a grande dinâmica do planeta. Mas o planeta é como se fosse um grande organismo, com agentes internos e agentes externos. Vamos entender os agentes que moldam, os agentes internos que moldam o planeta. Bom, os agentes internos são denominados de agentes endógenos. São agentes de transformação do relevo, geralmente construtores de relevo. Eles estão relacionados sobretudo ao tectonismo. Os exemplos principais de agentes endógenos são a heterogenia, a orogenia, os terremotos e o vulcanismo. A heterogenia vai causar o surgimento ou rebaixamento do relevo, como vocês podem ver no esquema aqui. Já a orogenia vai formar as cadeias montanhosas e pode causar grandes e intensos fraturamentos ou dobramentos através de movimentos verticais. Então ela vai gerar as grandes cordilheiras. Bom, os terremotos é a forma do tectonismo que a gente mais conhece. Os terremotos são causados pela ruptura das rochas, por acomodações geológicas, ou pela movimentação das placas tectônicas, que é o que a gente mais associa, e produzem ondas vibratórias que se espalham em várias direções. Bom, quando um terremoto acontece, o seu local de origem na crosta terrestre é chamada de hipocentro, como vocês podem ver no esqueminha aqui. A manifestação dele na superfície é chamada de epicentro. Bom, quando um terremoto ocorre no mar, ele recebe o nome de maremoto. E quando ele ocorre no mar, as vibrações, dependendo da sua intensidade, podem ser tão violentas que vão causar as ondas gigantes, que nós conhecemos como tsunamis. E isso pode causar gravíssimos estragos para os locais que são atingidos, como a gente tem um exemplo do terremoto do Japão em 2011, o terremoto do Haiti em 2010 e outros terremotos ao longo da história humana. Bom, outra atividade tectônica também muito importante para moldar o relevo é o vulcanismo. As atividades vulcânicas podem ocorrer pela liberação de magma, a lava, gases e poeira, que são os piroclastos, e os vulcões podem ter uma erupção muito violenta, como a gente pôde ver ano passado com a erupção do Krakatoa, do Anak Krakatoa, na Indonésia. Eles podem liberar uma grande quantidade de material e nem todos os tipos de vulcão eliminam necessariamente só lava. Eles podem eliminar só poeira, só gases, ou tudo isso junto, gases, poeira e lava vulcânica. Bom, esses são os agentes internos de transformação do relevo. Agora, os agentes externos. Os agentes externos são conhecidos como os agentes exógenos. São agentes externos de transformação do relevo. Temos dois principais que a gente deve se atentar, que é o intemperismo e a erosão. Por mais que eles pareçam que são a mesma coisa, eles não são. O intemperismo são processos mecânicos, químicos ou biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição da rocha. Eles também, em alguns lugares, vocês podem encontrar com a denominação de meteorização. Existem três tipos de intemperismo: o químico, o físico e o biológico. O intemperismo químico vai ser causado sobretudo pela água da chuva, grande quantidade de água. Ele vai causar alterações químicas na rocha e vai levar ao desgaste da rocha. O intemperismo físico geralmente ocorre em áreas de grande amplitude térmica. Só vocês lembrarem das aulas de física dos últimos anos. Vocês vão se recordar de quando a temperatura aumenta, um corpo costuma dilatar. E quando essa temperatura diminui, um corpo se contrai. Então, o mesmo vai acontecer com as rochas. Quando a temperatura está muito alta, elas vão expandir. E quando a temperatura baixa bruscamente, elas vão se contrair. Esse movimento, com o passar do tempo, vai fragmentar as rochas, como a gente pode ver aqui nessa foto. E um outro tipo de intemperismo é o intemperismo biológico, geralmente causado por agentes como plantas ou até mesmo por nós, os seres humanos. Vamos pensar que uma rocha tem uma certa camada vegetal ali e as raízes de uma planta começam a
adentrar nessa rocha, e com o tempo isso pode fragmentar a rocha, e é uma forma de intemperismo também. Bom, a erosão é um conjunto de ações que moldam a paisagem com a destruição das saliências ou reentrâncias do relevo. Então a erosão vai causar a destruição do relevo. Mas também não causa só a distribuição, ela também pode destruir um relevo, mas construir outra forma de relevo. Há vários tipos de erosão. A erosão acelerada, induzida por agente biológico. Elementar, a erosão eólica, que é causada pelo vento. A fluvial, causada por cursos d'água. A glaciar, é causada pelo gelo. A marinha, que ocorre no litoral. E a pluvial, que é causada pela chuva. Aqui temos alguns exemplos de foto, algumas fotos de exemplo para a erosão. Aqui temos, nessa primeira foto, temos a imagem de um rio que vai causar a erosão chamada de fluvial. A segunda foto, logo abaixo da foto do rio, é um exemplo de erosão pluvial, causada pela água da chuva. Você vê que a água da chuva em um solo descoberto, ela vai causar essas grandes rachaduras no solo, mas não são bem rachaduras, são chamadas de ravinas. A terceira foto, logo abaixo de erosão pluvial, é um exemplo típico de erosão eólica causada pelo vento, que geralmente ocorre em desertos ou áreas mais áridas. Como não tem um agente da água, da chuva, os pequenos fragmentos de rocha, de solo que o vento pode carregar, ele vai cortando a rocha. Esse é um processo muito lento, pode durar milhões de anos. E o último exemplo é um exemplo de erosão marinha. E a erosão marinha é bastante perigosa se a gente pensar que existem grandes construções à beira-mar. Se a erosão marinha é um processo que existe e que ela pode causar grandes danos econômicos, sobretudo quando há construções como o exemplo dessa foto, uma estrada à beira-mar, que ela pode vir a ceder com um processo de erosão erosão causada pelo mar. Bom, essas definições eu retirei do dicionário do Teixeira Guerra, que é um dicionário geológico-morfológico. Bom, vamos continuar. O relevo do planeta vai estar sustentado, sobretudo, pelas estruturas geológicas, que são as bases para a formação para ter as formas de relevo. Elas como se fossem um grande relevo, mas elas é que vão dar a sustentação para o relevo. Bom, vamos começar primeiro pelos crátons, que eles são os mais antigos. Os crátons têm formação de mais de 1 bilhão de anos. Elas datam geralmente do período pré-cambriano, que tem mais de 540 milhões de anos. Bom, os crátons são áreas com predomínio de rochas metamórficas e magmáticas extremamente antigas, que datam do pré-cambriano e do paleozoico. Possuem baixas altitudes e sofrem intenso eles possuem baixas altitudes porque sofreram um intenso processo de intemperismo, porque são as formas de relevo mais antigas e estiveram mais tempos sofrendo a ação da erosão, do intemperismo. Bom, são áreas ricas em recursos minerais, ouro, manganês, bauxita, ferro, e podem ser chamados também de escudos cristalinos, que é um outro nome para crátons. Quando estão aflorados, os crátons são chamados de cráton aflorado, e quando estão recobertos por bacias sedimentares, são chamados de plataformas cobertas. Bom, nessa linha, o segundo mais recente, o intermediário em questão de idade, são as bacias sedimentares. Elas são formadas, sobretudo, no período paleozoico e no começo da era mesozoica. Bom, as bacias sedimentares são formadas com o processo de desgaste da rocha dos escudos cristalinos, os crátons. Esses sedimentos são transportados pelo vento e pela água até as áreas mais baixas dos escudos, chamados de bacias. E lá, com o passar do tempo, vão se acumulando e formando as rochas sedimentares. Essa bacia, preenchida pelos sedimentos, vão formar as rochas sedimentares. São as áreas chamadas de bacias sedimentares, e que são de origem mais recente que os crátons. Nesses locais são encontrados geralmente de fósseis de animais, plantas e afins. E
Também, se a gente encontra fósseis, a gente encontra matéria orgânica que se transformou em combustível fóssil. No caso, o petróleo mineral, o carvão mineral, perdão, e o petróleo. E os mais recentes dessas estruturas geológicas são os dobramentos modernos, que são áreas que se formam a partir das forças internas do planeta, lembra lá da orogenia, e dão origem às cadeias de montanha. São ainda mais recentes que as bacias sedimentares, vejam só, eles são formados sobretudo no período Cenozoico, na era Cenozoica. E possuem apenas alguns poucos milhões de anos, algumas dezenas de milhões de anos. Algumas áreas de dobramentos modernos são bastante conhecidas da gente, como os Alpes na Europa, os Andes na América do Sul, o Himalaia na Ásia e as Montanhas Rochosas na América do Norte. Essas cordilheiras estão localizadas em alguns pontos mais altos do planeta, como o Everest no Himalaia, o Pico K2 no Himalaia também e o Monte Aconcagua nos Andes. Bom, essa é a linha do tempo das estruturas geológicas que eu estava comentando com vocês, enfim. Como vocês sabem, a formação do Brasil, a geologia do Brasil é bastante antiga. Ele é um país geologicamente antigo e, portanto, não há presença de dobramentos modernos, porque os dobramentos modernos são bem mais recentes. Dessa forma, são encontrados no território brasileiro apenas dois das estruturas geológicas, que no caso são os crátons e as bacias sedimentares. As bacias sedimentares vão ocupar a maior parte do território brasileiro, cerca de 60%, e são datadas das eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Essas áreas são encontrados recursos fósseis como carvão mineral, petróleo. O petróleo do pré-sal, por exemplo, está localizado numa bacia sedimentar submersa pelo Oceano Atlântico, que é aqui a Bacia de Santos. Bom, os escudos cristalinos eles vão preencher o restante do território brasileiro, cerca de 30 a 34% do território. Eles são muito antigos, são do pré-cambriano, ou seja, tem mais de 540 milhões de anos, e neles estão encontrados importantes minerais para a exploração econômica, como ferro, manganesa, bauxita e ouro. Poços de Caldas, por exemplo, está localizada aqui, no núcleo atlântico do escudo brasileiro, segundo a denominação do Aziz Absaber. Então, Poços de Caldas está localizado no Craton e por isso que existe a exploração de bauxita na cidade. Outras cidades de Minas Gerais também exploram recursos minerais e estão localizados em crátons, como Mariana e Brumadinho. Bom, vamos continuar. As bacias sedimentares vão abrigar importantes recursos, não só o petróleo e o carvão mineral, mas elas também vão abrigar água. No Brasil, as bacias sedimentares que ocupam a maior parte do território brasileiro abrigam também as grandes bacias hidrográficas e os rios importantíssimos, como o Rio Amazonas e seus afluentes, o Madeira, o Rio Negro, o Rio Solimões, que estão alocados dentro da bacia sedimentar amazônica. E o Rio Paraná, que é um dos rios mais importantes do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, que está inserido dentro da bacia sedimentar do Paraná, ou Paranaica, dependendo da denominação. A riqueza de água no Brasil é algo conhecido da gente. E nas bacias sedimentares que eu citei para vocês estão localizados dois dos maiores aquíferos do mundo, que são reservatórios de águas subterrâneas. O aquífero Alter do Chão, na bacia amazônica, e o aquífero Guarani, na bacia do Paraná. Bom, como a água está armazenada lá dentro? Ela não está armazenada num grande bolsão oco cheio de água. Ela está armazenada no interior de uma rocha, num tipo específico de rocha. As reservas de água subterrâneas estão, sobretudo, localizadas em um tipo específico de rocha sedimentar, o arenito, que é uma rocha mais porosa e, portanto, ela pode guardar água no seu interior. O Alter do Chão é exclusivamente brasileiro, mas o aquífero Guarani é compartilhado com alguns outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai. O aquífero Guarani é um aquífero que a gente tem conhecimento faz muitas décadas já. E ele é intensamente explorado porque ele está localizado na região mais rica do país, na região centro-sul. E essa região tem uma intensa atividade agropecuária e industrial, que necessita de uma grande quantidade de água. E essa água pode ser extraída e está sendo extraída do aquífero Guarani. O aquífero Guarani sofre com
problemas de contaminação, de exploração exacerbada de água, e é extraído mais água dele do que é capaz de ser reposto, porque leva um bom tempo para um aquífero ter a sua capacidade reposta. Bom, eu separei aqui algumas questões de provas e vestibulares para vocês se atentarem como a geologia pode ser tratada nessas provas. Eu não vou ler essas questões com vocês, eu apenas vou passar por elas e eu peço que vocês pausem o vídeo a cada questão para que vocês possam respondê-las. Vocês podem deixar suas respostas nos comentários aqui do vídeo e qualquer dúvida vocês podem mandar no grupo geral do terceiro ano, que está o pessoal da residência e a Jennifer, que a gente pode tirar essas dúvidas com vocês. Então eu vou passar pelas questões agora e vocês vão pausando o vídeo, por favor. Bom, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo para responder as questões. E se sim, coloquem as respostas aqui nos comentários e eu vou deixar o gabarito na descrição do vídeo. As principais referências que eu utilizei para produzir esse material foi o livro Geografia Geral e do Brasil, da Lúcia Marina Alves de Almeida, que é um livro didático bem interessante, é um material muito legal. Se vocês encontrarem na biblioteca da escola de vocês, podem usar para estudar, porque é um material bem bacana. E o Dicionário Geológico Geomorfológico, do Antônio Teixeira Guerra, que está disponível no IBGE, e eu vou deixar linkado aqui embaixo também para caso vocês tenham alguma dúvida de algum termo ou queiram pesquisar mais. É um dicionário muito bom, ele tem quase todos os termos de geologia e geomorfologia conhecidos da língua portuguesa. Então, é um dicionário bem legal e eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Eu também vou deixar o link de uma plataforma chamada Dinosaurs Pictures, que vocês podem brincar um pouquinho com ela, de ver como eram os continentes no passado distante e como estão hoje. Então, é isso, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo, que a gente vai tirar para vocês. Ou deixem na aba de comentários do vídeo. É isso e até mais. Tchau, tchau.